todos. Hoje nosso ABAG Talks, com o tema Caminhos da Bioeconomia para a COP30. Quero agradecer a presença do Marcelo Brito, nosso secretário executivo do consórcio da Amazônia Legal, e também um experto em temas sobre Amazônia, sobre bioeconomia. A Thalita Priscila, coordenadora do Observatório de Bioeconomia da FGV. Túlio Dias, diretor de sustentabilidade da Agropalma. E a vocês, participantes, a ABAG, associação relevante no nosso setor do agro, onde debatemos em nossos comitês temas importantes. Caso queiram mais informações, vejam no nosso site www.abag.com.br e pode entrar em contato com o nosso time. Nós sabemos que através das instituições nos organizamos como sociedade. E as instituições, claro, são feitas de pessoas, por isso precisamos de todos vocês aqui na ABAG. Então, o nosso tema de bioeconomia. Bioeconomia, ela compreende toda a atividade econômica derivada de bioprocessos, bioprodutos, contribui para soluções eficientes no uso dos recursos biológicos. Frente aos desafios que hoje temos em produzir alimentos, materiais químicos, energia, saúde, serviços, proteção ambiental, para promover uma transição para um novo modelo de desenvolvimento sustentável e de bem-estar da sociedade, ressaltando que a bioeconomia se fortalece com a economia circular. Temos o desafio em transformar a economia linear em economia circular. Os escopos 1, 2 e 3 hoje fazem parte das rotinas das empresas, têm um papel fundamental para o alcance dos objetivos. A economia circular ainda precisa ser discutida adequadamente, pois temos a municipal, a estadual, a regional e a internacional. O celular, por exemplo, é uma logística internacional. Nós importamos. E no momento do descarte das baterias? Para onde vai retornar? Quem será o responsável por reciclar? Então, são variáveis importantes que precisamos pensar e debater. Então, dito isto, numa reflexão do conceito, existe um verdadeiro mosaico de posicionamento sobre bioeconomia, com diversas definições. E está tudo bem. O importante é o objetivo. E para alcançá-los, nós precisamos criar uma visão única. Então, eu queria fazer 3 rodadas, né? Uma primeira rodada, quero falar sobre a visão, onde estará a bioeconomia daqui 15, 20 anos. E aí, cada participante, speaker, vai poder explorar um pouco a sua experiência, né? As visões de vocês. Então, o Marcelo Brito, por favor, pode iniciar com o poder da visão. Como será a bioeconomia ou um mundo bioeconômico em 15, 20 anos? Bom dia a todos. Nina, em seu nome, eu agradeço a ABAG pelo convite, cumprimento a Thalita, o Túlio. Estou vendo os nomes aqui, um monte de amigos que há tempo não vejo, então uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Nina, é um tema importante, interessante, eu estou mergulhado nisso há muitos anos, tá? E primeiro a gente precisa entender que o termo bioeconomia por si só não significa que seja bom, ou que seja sustentável, ou que seja circular, ou que seja transformativo, tá? Dependendo da forma que você produza, que você constitua a dinâmica do setor, pode ser ruim, tá? Então esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter. O segundo ponto, que você já citou, que é a questão das diversas visões que existem no mundo. E a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender que está correto isso, tá? Cada setor vai ter uma visão, mas uma é única. Bioeconomia é aquela que utiliza ou se apropria ou por intermédio da natureza para a transformação do seu processo. Tá? Então, esse é ponto. Aí, aqui no Brasil, nós já criamos um monte de subseções, né? Bioeconomia da sociobiodiversidade, bioeconomia indígena, bioeconomia agrícola, bioeconomia quilombola, bioeconomia não sei de quê. Ou seja, tá bom, paciência, faz parte disso aí. Tá? O mais importante é quando a gente olha no futuro, é que as transformações bioeconômicas, primeiramente, são fortemente pautadas em ciência e tecnologia. Porque é ciência e tecnologia que fazem a transformação de qualquer setor. Eu gosto sempre de usar
porque está aí dos primórdios da bioeconomia, é a indústria de papel e celulose. Começando lá pela Escandinávia e o que se apresenta hoje, inclusive, aqui no Brasil. É difícil achar um setor que tenha se transformado tanto dentro de processos baseados na natureza, em processos bioeconômicos, do que o papel e celulose. Que de um setor que se via há anos atrás como assim, caminhando para a sua extinção pela redução do uso de papel, hoje um setor de extrema importância no mundo inteiro, como um substituto de plásticos, como um setor que transforma resíduos em ativos de extrema importância para a economia mundial. Então, assim, é um exemplo muito bom para a gente de como você transforma a coisa. O Brasil, que é um país tropical, tem a Amazônia, tem um contingente populacional enorme lá dentro, a gente precisa olhar, sim, também, além da bioeconomia na transformação da economia tradicional, dos setores consolidados, também nessa sociobiodiversidade, que faz parte da estrutura do país, com tantos biomas e tão ricos como o nosso. Eu acho que o que veremos daqui 15, 20 anos é o que a gente se colocar, enquanto sociedade, nesse momento, na construção de um projeto que seja ganha-ganha para o país. Obrigada. Thalita, por favor, sua contribuição. Bom dia, Nina. Queria agradecer pelo convite da ABAG. É muito importante debater esses temas onde o agro ele entra diretamente, ele participa diretamente. Queria cumprimentar os colegas, Marcelo, Túlio. Bom, e a fala do Marcelo, ela vai muito em linha a tudo que a gente entende aqui também, porque acho que, se eu puder dar um passo atrás, a bioeconomia, ela tem recebido destaque em 3 visões principais, que é a visão da bioecologia, onde a gente tem aí a economia ecológica tendo um papel, uma contribuição muito forte, a visão de biotecnologia, onde a gente vê muitos países, como o Marcelo bem colocou, indo nessa direção de desenvolvimento dessas tecnologias muito relacionadas ao tema. O próprio Estados Unidos, por exemplo, que tem desenvolvido cada vez mais tecnologias que vão nessa linha da bioeconomia, e a gente tem a economia dos biorrecursos, e eu acho que o principal caso de sucesso, ou um dos principais que a gente pode citar, são a bioenergia, e a gente tem o caso do etanol, não só do etanol, mas dos biocombustíveis aqui no Brasil, que tem um papel importante na matriz energética e se apresentam como um forte substituto a recursos fósseis e principalmente aí baseados em petróleo. Bom, por que é importante entender isso? Porque os países eles têm adotado uma vertente, e puxo de novo a fala do Marcelo, a gente entende de uma forma muito clara o que é bioeconomia, mas a gente não tem essa definição formal, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Então, quando a gente olha para as políticas de bioeconomia que já estão estruturadas em grandes economias, como é o caso da União Europeia, a própria China e os Estados Unidos, eles têm visões de desenvolvimento setorial. Então, são visões mais amplas de inovação e de desenvolvimento. Bom, independente da visão em que essa bioeconomia nacional desses países esteja alicerçada, existe uma convergência. Todas elas buscam essa harmonia entre a economia e o meio ambiente. E é pensando exatamente nessa visão que a gente olha para o caso do Brasil e tenta entender como é a bioeconomia nesse contexto e onde o Brasil e o resto do mundo vão estar daqui a 15, 20 anos. Eu acho que a demanda por sistemas produtivos sustentáveis, e aqui eu já deixo essa reflexão inegável, que ela tem se apresentado de forma cada vez mais forte, mais estruturada no mundo inteiro. A sustentabilidade dos sistemas produtivos, ela já é uma realidade. Marcelo coloca um ponto muito importante, é que bioeconomia, ela pode ou não ser sustentável.
Só que, quando a gente pensa na sustentabilidade nos seus 3 aspectos, né, no seu tripé econômica, social e ambiental, a gente vê que existe total sinergia entre sustentabilidade, bioeconomia e a bioeconomia de sistemas produtivos. Aqui no Brasil já existem essas diferentes vertentes, a bioeconomia da Amazônia, a bioeconomia da sociobiodiversidade, mas o Brasil, ele é uma grande fábrica de potencial de desenvolvimento setorial sustentável e de valoração ambiental e dos recursos naturais. A gente tem esse papel de levar todas essas riquezas para o resto do mundo e mostrar o quão grande é esse nosso valor, não só em termos de sistemas produtivos que já estão estruturados, mas em termos de ser uma grande fonte de estoque de carbono, de riqueza de recursos naturais e ambientais, de prestação de serviços ambientais, não só para nós mesmos, como para o resto do mundo. Então, eu acho que daqui a 15, 20 anos é inegável que a bioeconomia ela vai ter um peso cada vez maior como forma alternativa de transição econômica verde, transição econômica para sistemas mais sustentáveis. E o Brasil aqui tem um papel-chave, um papel muito importante. Se bem arquitetado, se bem estruturado, com convergência entre diferentes segmentos e diferentes setores produtivos, a gente tem esse potencial de ser o grande líder dessa discussão e de puxar isso de uma forma em que toda a bioeconomia todas as políticas bioeconômicas já estruturadas no resto do mundo contemplem o que nós somos hoje, mas a gente também tem o papel de adicionar tudo aquilo que nós somos e que ainda não está contemplado nessas políticas. E aí a gente passa por uma série de desafios que a gente pode conversar daqui a pouco, mas eu acho que é inegável que daqui a 15, 20 anos o mundo inteiro estará demandando cada vez mais sustentabilidade e a bioeconomia é uma das principais formas de alcançar sistemas cada vez mais sustentáveis e de transição verde. Acho que esse é um ponto que vale reforçar e deixar aqui como mensagem. Muito obrigado, Thalita. O Túlio teve uma questão ali técnica, não conseguiu entrar, talvez não participe. Vamos aguardar. O Marcelo traz muito essa visão também única como que através da natureza, como transformar o processo, as formas de produzir, o cuidado em se produzir. Vocês até trouxeram já algumas questões mais dentro do nosso país, né, do Brasil, das diversas bioeconomias no Brasil, que o Marcelo comenta, né? E como que a gente vai para esse futuro transformar com ciência e tecnologia, né, essa sociedade e essa nova forma. E aí, converge muito com o que a Thalita fala, ela traz também aí um Brasil que precisa se estruturar, precisa também de uma convergência de setores produtivos. Então, vocês já trouxeram a questão Brasil, mas aí eu gostaria de dar uma pequena explorada a mais. Como é que será esse Brasil, né, como a gente está falando dessa visão de 15 e 20 anos, como é que esse Brasil está se preparando? O que vocês que são estão tão influenciados nesse setor e também nesse tema, como é que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo nesse Brasil? Aí, enfim, Marcelo, se você puder fazer esse retorno, por favor. Nina, obrigado. Transformações não são fáceis, tá? Todo mundo adora a transformação, desde que você seja o agente transformador e a sua ideia seja colocada. Nós, seres humanos, somos seres competitivos. Nós não nascemos com espírito de colaboração pré-competitiva. Se fosse, o mundo estava bem melhor hoje, tá? Então, a construção desse novo modelo, ele depende e vai depender, eu diria, de um aumento da nossa maturidade em trazer para a mesa os temas difíceis. Eu queria salutar aqui, em primeiro lugar, a ideia do governo brasileiro ter trazido o tema bioeconomia para o G20. Foi a primeira vez que um país colocou esse tema no G20. E nós que estamos fazendo acompanhamento muito de perto,
vemos que hoje a temática, o GT de bioeconomia, é o segundo de maior atração dentro das discussões do G20 atualmente. Então, mesmo diante, só pede para finanças, tá? Então, mesmo dentro de um universo muito complexo de definições do que seria bioeconomia, ainda mais para 20 países diferentes, a gente vê essa temática ganhando tração, o que é muito bom, lembrando que o G20 não decide nada, né? O G20 coloca as ideias em pé e essas ideias são levadas adiante pelos diversos fóruns internacionais adjacentes a essas discussões, tá? Então, aqui no Brasil, voltando aqui para o nosso quintal, eu chamo a atenção para um tema difícil que a gente precisa discutir. 10 em cada 10 brasileiros discutem as vantagens e as oportunidades que nós temos na bioeconomia amazônica. Mas provavelmente 8 em cada 10 brasileiros que estão nessa temática rejeitam novas estradas, novas ferrovias, portos, aeroportos e melhoria de infraestrutura na Amazônia. Então você vê aí a necessidade de se trazer essa temática, essa discussão, esses diálogos impossíveis para a mesa, porque você não vai viabilizar numa escala maior do que local e regional qualquer processo bioeconômico, seja de transformação dos sistemas já estabilizados da economia tradicional. Exemplo, você não muda pecuária tradicional para pecuária regenerativa, agricultura tradicional para agricultura regenerativa, NPF, sistemas agroflorestais, restaurações e assim por diante, ou mesmo a pré-industrialização ou industrialização de qualquer ativo amazônico na região, sem discutir a necessidade de logística. Então, quando nós aqui no Brasil falamos assim, não, nós queremos desenvolver a Amazônia de forma sustentável, de forma a melhorar os índices de desenvolvimento daquela região, a Amazônia está entre os 10 piores colocados em todos os índices que medem qualquer tipo de qualidade de vida relacionada ao desenvolvimento no Brasil. Tá? Então, assim, quem é que a gente convida para esse debate? Quem é que senta à mesa nesse debate para entender que toda e qualquer intervenção humana tem um preço ambiental? Mas que grau de maturidade nós encontramos para entender qual seria o melhor ativação que você faz com a maior mitigação possível, com o menor risco possível, ou melhor ainda, com que tipo de compensação na regional, estadual ou mesmo em outro lugar. Então, são debates muito difíceis, muito complicados, mas que, se não ocorrerem, daqui a 15, 20 anos, nós estaremos fazendo webinários aqui, analisando quais foram as oportunidades que nós já perdemos, né? O Brasil, campeão mundial de perda de oportunidades, e nós corremos o risco de perder essa também, por um processo muito difuso, dicotômico, de entender que uma coisa não exclui outra, pelo contrário, uma coisa só acontecerá se a outra acontecer também. Então, ao olhar, que investimento bioeconômico eu posso fazer num bioma, nós temos que olhar as condições de infraestrutura, as condições de logística, as condições econômicas financeiras, as condições de qualidade de mão de obra, das condições do setor público, da governança do setor público municipal, estadual, das condições federais, de segurança pública. Veja que não tem... Bioeconomia não é um negócio isolado, ele depende de todo um complexo que faz parte do processo de administração pública e privada, que dão sustentação a isso. Então, esse é o ponto, Nina. O convite que eu faço aqui é esse, para que todos os setores interessados sentem em volta de uma mesa e entendam que não terá aqueles que serão 100% ganhadores. Mas o melhor não é a gente atingir consenso. A inteligência do ser humano está em prover consentimento. E isso é maturidade da sociedade. Na hora que a gente consentir que algo que não esteja 100% na minha vista aconteça em prol de uma comunidade maior, nós temos um caminho bioeconômico a ser trilhado aqui no Brasil. Excelente, Marcelo. E aí, nossa,
uma conjunção de fatores, inclusive humanos, né, que aí fica tão exposto, e eu vou até fazer uma brincadeira, a gente teria até que trazer um psicólogo nesse momento desses debates, né, porque é o ser humano na sua pura habilidade em estar compartilhando, ou como você disse bem, as suas ideias, as definições, né, até definições. Thalita, aí nessa complexidade de um debate onde o ser humano ele realmente tem um papel importante, a gente sabe disso como sociedade. E como é que então pode acontecer, sabe, essa fusão de ideias, né? A gente emergir essas ideias de uma forma positiva para a sociedade, positiva para os desafios que nós temos. Diga lá. Eu gosto dessa fala do Marcelo porque a gente sempre bate no ponto de que a gente fala muito sobre sustentabilidade e a gente sempre deixa algum dos aspectos dessa sustentabilidade de lado. No caso da Amazônia, a gente está falando de mais de 30 milhões de pessoas, e são 30 milhões de pessoas que querem ter acesso à infraestrutura, a saneamento básico, a condições de trabalho que sejam adequadas, a boas escolas para que essas crianças estudem. Então, essas pessoas, elas querem, sim, conseguir ter acesso a condições mais estruturadas de vida. E quando a gente pensa no aspecto ambiental, que de fato é extremamente importante, a gente também precisa considerar que ali existe esse universo de pessoas que, bom, precisam e querem também se desenvolver, né? E acho que o Brasil é um país que tem uma diversidade de biomas que vai além da Amazônia e que precisam dessa atenção especial. E a gente tem vários setores produtivos, inclusive o próprio agro, que tem um potencial de desenvolvimento sustentável muito grande. A gente tem um espaço muito importante para trabalhar. A gente tem tecnologias desenvolvidas pela própria Embrapa que muitas vezes vão gerar esse resultado ganha-ganha ali dentro desses sistemas produtivos. Elas vão ser mais sustentáveis, elas vão ser mais produtivas, elas têm o potencial de reduzir carbono. E a bioeconomia, ela é um elemento-chave onde diversos setores econômicos e diversos atores da sociedade, atores públicos, academias e setores privados produtivos, precisam trabalhar juntos para que a gente chegue nesse denominador comum. A gente tem que entender que quando a gente olha para o Brasil como um todo, a bioeconomia ela precisa ser agregadora. Quando a gente pensa em desenvolver o Cerrado, a Caatinga e, claro, também a Amazônia, e olhar para questões que sejam sociais e econômicas, mas que não agridam o meio ambiente, a gente sabe que isso é possível, que existe um universo de possibilidades que é muito grande, a gente começa a conseguir ter essa sinergia, essa transição de uma economia mais... foi forjada nesses modos tradicionais para uma economia verde. E, bom, tudo isso passa por outras formas de desenvolvimento em que a gente pode tentar enxergar isso como uma oportunidade. Bom, vamos nos desenvolver, vamos nos estruturar de uma forma mais sustentável desde o início, entendendo, bom, quais são as melhores rotas de infraestrutura, quais são os melhores modais, como que a gente pode usar toda a nossa fonte de energia renovável, principalmente a nossa fonte de bioenergia, para que a gente tenha desenvolvimento desse sistema econômico de uma forma mais sustentável. Então, a gente tem um caminho a explorar de uma forma estruturada que ele é muito importante. E aqui a gente precisa de diversos atores trabalhando em sinergia, e eu chamo a atenção para o próprio governo e para um trabalho integrado ali de ministérios e de frentes distintas, para que a gente consiga garantir toda a transversalidade desse tema. Então,
Hoje, quando a gente participa de eventos como esses, que a ABAG está promovendo, e a gente olha para toda a participação do governo ali na frente de bioeconomia do G20, e a gente consegue ter atenção do resto do mundo, e não só atenção nacional para temas como esses, eu acho que é um momento importante também da gente reforçar a questão da imagem do Brasil, não só aqui dentro, mas também frente ao resto do mundo. É a hora da gente enxergar, sim, quais são as nossas dores, quais são as lacunas e gargalos que a gente precisa superar como país, mas também mostrar que a gente tem um universo de possibilidades que já foram estruturadas e implementadas, que podem ganhar ainda mais escala e que podem levar esse desenvolvimento da bioeconomia, um desenvolvimento mais sustentável para o Brasil, gerando externalidades positivas e benefícios para o resto do mundo. Hoje o que a gente tem com os biomas e com toda a riqueza natural brasileira é uma externalidade positiva gerada para o resto do mundo. Nós somos os grandes gestores desse imenso bem público e, bom, o desenvolvimento e a manutenção desses benefícios gerados pelas nossas riquezas naturais e ambientais tem que ser pauta de discussões a nível global, sim, mas com o resto do mundo entendendo que isso é um bem público, que isso é uma externalidade positiva, que a gente precisa de investimentos para garantir que isso possa ser cuidado da melhor forma possível, mas a gente também precisa de investimento para estruturar todo o restante das nossas cadeias que são produtivas de forma mais sustentável. Bom, a gente entende a relevância dos nossos biomas e desses nossos sistemas produtivos, mas nós, como país, sabemos que o desenvolvimento da população passa por desenvolvimento econômico. Então, acho que é um momento de reforçar essa mensagem e levar essa mensagem não só para o restante da população brasileira, que, como o Marcelo muito bem colocou, preza pela manutenção da parte ambiental da Amazônia, mas, às vezes, por desconhecimento, não entende as dores e as demandas do povo que lá reside. E não só para a Amazônia, mas como para uma diversidade de outros lugares dentro do Brasil que precisam de desenvolvimento para essas pessoas. Então, eu acho que é um momento realmente para fazer isso acontecer, um momento de união de esforços. A bioeconomia ela não é um setor, ela não é um sistema produtivo, ela é muito mais do que isso, ela é transversal a todos esses temas e ela tem um potencial muito grande de gerar benefícios que sejam não só nacionais como mundiais, e a gente precisa explorar isso da melhor forma possível. Excelente, excelente. Nós temos aqui várias, vamos dizer assim, os teasers, né? Quem convida para esse debate é o que diz o Marcelo, né? Qual é o grau de maturidade? E aí eu acho também uma convergência da questão da atuação pública e privada que vocês fazem, né, dos interesses dos setores, né, o Marcelo diz que não é consenso, é consentimento, né, e você traz essa fala da sustentabilidade, como nós estamos colocando nessa jornada a sustentabilidade, os aspectos de toda uma diversidade que temos no Brasil. Aí, eu penso o seguinte, uma Costa Rica, quando você olha, ela está com uma bioeconomia, assim, de ponta a ponta, quando você olha o PIB e tudo isso. Quando você vê, mesmo no Canadá, que outro dia eu tive a oportunidade de ter um debate, eu vi como eles estão também trabalhando. Aí, do outro lado, a gente fala assim, tá, a Arábia Saudita já é um outro extremo, né? Então, diante desses extremos, diante desses que já estão pensando nessa jornada, eu acho que a questão de PIB, a gente pensar em PIB, quanto que vai ser o nosso PIB, será bioeconômico nesses 15, 20 anos? E aí a gente podia trazer aqui, de vocês dois,
na questão de endereçar, e aí vocês falam da questão tanto do poder público como do poder privado, né? Da iniciativa privada. O que vocês acham que, como governo e como sociedade privada, a gente poderia endereçar, assim, olha, em 20 anos a gente quer estar, o que a gente precisa começar hoje? Vamos endereçar o que seria uma prioridade, o que seria não tão prioritário, Marcelo? Pena, obrigado. Eu quero pegar vários excelentes ganchos que a Thalita deixou para mim. Ela colocou a bola quicando, eu tenho que chutar. Não posso perder essa oportunidade. Tá? O mais importante de entendermos um processo de transformação bioeconômica da economia tradicional é a necessidade da mudança do mindset, de como você avalia essas coisas. Então, vamos lá. Eu sou obrigado a tocar nesse tema para que a gente possa desenvolver a ideia. Amanhã nós temos na Câmara Federal uma audiência pública para discutir o fim do Código Florestal. Então, assim, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, não dá para aceitar e entender que a gente ainda tem uma narrativa que venha e diga assim, não, os outros países desmataram tudo para o seu desenvolvimento e agora não deixa que a gente desmate para fazer o nosso desenvolvimento. Eu nunca vi tamanha mentira na minha vida como essa, tá? Porque nós também fizemos isso, gente. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a Mata Atlântica, o tamanho dela era estimado na área de 1.300.000 quilômetros quadrados, que era mais ou menos 15% do total da área do território nacional. Hoje nós temos restante desse 1.300.000 quilômetros quadrados, 102.000 quilômetros. Tem 7% da Mata Atlântica. Nós jogamos 1.200.000 e tantos mil quilômetros quadrados de floresta no chão para fazer o desenvolvimento do Brasil. Nós fizemos errado? Não, nós fizemos a mesma coisa que todo mundo fez no mundo, que era uma economia baseada em madeira. Navio era de madeira, casa era de madeira, para cozinhar precisava de madeira, para aquecer no frio precisava de madeira. Ou seja, tudo era baseado em madeira. E assim o mundo cresceu. Só que hoje, diante da tecnologia, diante da ciência, que nos apresenta os fatos, principalmente esses relacionados com a mudança climática, não é mais possível que a gente ache que o desenvolvimento tenha que ser feito na forma de abertura de área e diminuição de floresta. Porque mesmo esse pessoal que jogou muita floresta para baixo, tal qual nós o fizemos, estão num processo de reflorestamento. O mundo tem balanço positivo de florestas, porque tem países plantando mais florestas do que aqueles que desmatam, liderados por Brasil, Congo e Indonésia. A China tem sistematicamente reflorestado entre 4 e 6 milhões de hectares por ano. Há alguns anos, até mais do que de 2015 para cá, a China fez quase 80 milhões de hectares de reflorestamento, enquanto o Brasil prometeu lá em 2015, lá no Paris, reflorestar 12 milhões de hectares e não conseguiu, tá? Nesse período todo. Então, que mudança de paradigma que é essa? É simples, você pega a nova geração consumidora e analisa quais são as tendências de mercado. E ao analisar a tendência de mercado, e eu não estou falando de Europa e Estados Unidos, eu estou falando de APAC, eu estou falando daqueles 11 países, Ásia-Pacífico, que populações somadas são maiores do que o resto do mundo inteiro, que já ocupam quase 30% mais de 30% da classe média mundial, e a estimativa do Banco Mundial é que a partir de 2030 chegue a quase 60% da classe média mundial, que significa o motor do consumo, que é a classe média, que é o motor de consumo. E essa região também tem 60% da juventude mundial. Tá? Só lembrando que o Brasil perdeu o bônus demográfico já. Nossa população envelhece. Então, qualquer movimento que a gente vá fazer, nós deveríamos fazer sob o ponto de vista de como colocar o nosso país dentro desses mercados o mais assertivamente possível. Então, a pergunta seria o seguinte: qual que são as alterações ou as mudanças ou os passos que nós conseguimos fazer aqui dentro que aumente significativamente a inserção do Brasil dos mercados internacionais, que isso é traduzido em mais recursos para o país e mais condição de desenvolvermos o nosso país.
Se nós tivéssemos esse pensamento, essa quebra de paradigma, essa mudança de mindset, nós não sentaríamos um grupo enorme de pessoas amanhã para discutir o fim do Código Florestal, ou a ampliação em não sei quantos milhões de hectares de área agrícola sobre floresta da Amazônia. Isso é de uma, desculpa o termo, isso é de uma ignorância intelectual, de entendimento de conceito que está havendo no mundo, que é brutal. Então, não adianta a gente querer discutir bioeconomia, novos processos de desenvolvimento, se a gente ainda tem um mindset preso no passado. Nós temos uma parte do nosso corpo amarrado no passado. Como é que a gente transforma a nossa economia utilizando esses ativos da natureza a nosso favor? E aí, Nina, eu sei que você vai entrar nesse tema um pouco mais, depois sobre COP e bioeconomia, e eu deixo para complementar esse tema lá depois. Porque nós estamos aí há 17 meses do maior evento econômico do mundo, e a atuação nossa tem sido pífia, para não dizer errônea até o momento, nessa inserção do Brasil nessa próxima agenda econômica mundial, que não é uma agenda que fala sobre abertura constante de área, desmatamento, mas é uma agenda que fala sobre mineração responsável, é uma agenda que fala sobre sistemas alimentares, e o Brasil tem tudo para ser o líder nessa transformação, é uma agenda que fala de energia, onde o Brasil é o líder natural desse processo, e fala dos novos processos industriais. Então, a bioeconomia é só a base da transformação de todos esses temas que virarão tópicos de extrema importância na discussão do ano que vem. Obrigado. Thalita, por favor. Eu acho que essa fala do Marcelo, ela faz a gente refletir em muitos pontos diferentes, e eu acho que, se eu puder complementar e voltar um pouco, a ausência de definição ou de padronização do que é a bioeconomia, tanto a nível global quanto a nível nacional, ela dificulta um pouco essa uniformização e a definição de estratégias que convirjam para uma meta em comum, ou para uma meta que seja pelo menos comparável entre regiões, entre países, dificulta inclusive na captação de recursos externos, na captação de investimento. E aí, pensando nessa escala global e já afunilando para uma escala mais regional, dificulta inclusive em questões relacionadas à avaliação de sustentabilidade de ciclo de vida de vários produtos. O Marcelo coloca a bioeconomia como a base de tudo isso, e eu acho uma visão muito interessante, porque, de fato, eu concordo. Ela é a base, ela é esse alicerce que pretende avançar nessa transição econômica para uma transição verde e buscando a sustentabilidade dos processos. Porque se a bioeconomia está na base, a gente tem que entender onde a gente quer chegar. E para a gente saber onde a gente quer chegar, aqui o importante é o caminho que a gente vai percorrer. Mas se a gente não tem caminhos ou pontos de largada e de chegada que sejam comparáveis, como que a gente vai saber se a gente está indo pelo caminho que é o correto? Então, essa questão de dados, de métricas, de uniformização, não no sentido de engessar o que é a bioeconomia, mas pelo menos de poder dizer qual é a nossa base e qual é a nossa base comparada com a base do resto do mundo. E, bom, a gente avança para essas questões de análise de ciclo de vida de produtos, porque, bom, quando a gente tem essa variação, tanto em métodos quanto em dados, a gente não consegue medir e comparar, inclusive, quais são os impactos e benefícios ambientais gerados. E aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem sistemas produtivos que são específicos a nós, que são intrínsecos a essa economia tropical, a essa agropecuária tropical, e que tem benefícios ambientais que
fazem frente a técnicas e tecnologias usadas em outros lugares do mundo, inclusive por N razões, mas que geram descarbonização de sistemas, que tem esse balanço de carbono negativo, que emitem, mas que também removem carbono da atmosfera, e que isso é importante que seja considerado. E essa questão da uniformização, ela também é importante, porque quando a gente começa a desenvolver biotecnologia, bioeconomia, a gente também precisa pensar em biossegurança. E aqui a gente tem, inclusive, um ponto muito importante que está tramitando a PL dos bioinsumos, e que tem uma série de questões sobre a produção de bioinsumos, a importância dos bioinsumos tanto para o nosso mercado quanto para os nossos sistemas produtivos, mas a gente precisa entender melhor esse universo. Tem toda a questão da produção on-farm. Bioinsumo é bioeconomia na veia. E, bom, a gente tem essa base que a gente pode explorar, e a gente tem que entender como que a gente explora isso da forma mais segura possível, tanto do ponto de vista das pessoas que trabalham nessa produção, quanto do ponto de vista dos consumidores. Então, como que fica a nossa questão da biossegurança? E, bom, acho que outro ponto importante, com a biossegurança, ou com processos de biossegurança estruturados, a gente consegue parar para pensar nas nossas escalas de produção. Os nossos produtos que são bio, uma parte deles já está num nível escalado, mas tem um universo de potencialidades que vêm sendo exploradas, que hoje ainda são nichos. E como que a gente traz escala para isso? A gente pode pensar em diferentes frentes de investimento, startups, tecnologias, inteligência artificial, é todo um universo de possibilidades que pode fomentar a escala desses produtos. E acho que a gente recorta aqui uma série de desafios que são técnicos, não só do Brasil, como do resto do mundo, e que todos eles têm como ponto de partida, ponto de largada, essa questão. O que é bioeconomia? Como a gente se compara? Como a gente se compara dentro do nosso próprio país e como a gente se compara frente ao resto do mundo. Bom, e não é um problema do Brasil, ou quer dizer, não é um desafio do Brasil. Hoje não existe esse consenso. E se existem diferentes fontes de financiamento que sejam externas e que a gente poderia aproveitar, mas a gente precisa definir. E aí eu volto na questão do escopo. Quanto mais a gente fecha o nosso escopo, quanto mais a gente limita esse escopo, menor é o espaço que a gente pode explorar para se desenvolver de forma mais sustentável, de forma mais bem estruturada. E aqui passa por uma questão importante também, que é a questão do engajamento público. A gente precisa não só da comunicação, mas a gente precisa da confiança. A gente precisa da confiança do resto do mundo, e a gente precisa de transparência interna sobre os nossos processos. E aí a gente passa especificamente pela questão da biossegurança para mostrar o quanto a bioeconomia ela é importante, tanto para mitigar as percepções negativas que a gente tem de alguns sistemas nacionais, mas também para aumentar a aceitação pública em todos os nossos sistemas produtivos que já avançaram nessa área. E outro ponto que é importante trazer é a questão da regulação. E a gente tem toda uma regulação que corre, e às vezes a gente tem várias frentes que estão ali paralelas, mas falta um pouco de comunicação ou de convergência sobre essas frentes. Hoje, no Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um painel que a gente chama de painel da macroeconomia verde. O que é esse painel, Nina? E todo mundo que está assistindo a gente? É um painel que busca contribuir com esses indicadores econômicos do que é a bioeconomia no Brasil hoje. Quais são esses indicadores?
o PIB da bioeconomia, o tamanho do mercado de trabalho da bioeconomia e o tamanho do comércio exterior da bioeconomia. Mas, Thalita, você acabou de falar que não existe, né, uma definição formal. Bom, não existe essa definição formal, mas partindo de tudo que o Marcelo falou e de toda a literatura sobre o tema, a gente entende que tudo que tem a base bio ou pelo menos faz parte da bioeconomia. E aí, como que a gente recorta isso? Olhando para todos os setores da bioeconomia, a gente separa aqueles que são 100% bioeconômicos, é o caso da agricultura, por exemplo, e não é só o Brasil que define a agricultura como um setor 100% bioeconômico. A literatura científica sobre o tema define a agricultura como bioeconomia, e uma diversidade de países ao redor do mundo, incluindo grandes economias, também dizem que a agricultura faz parte da bioeconomia do próprio país. E a gente pega outros setores, como a indústria de fármacos, a indústria de cosméticos, e a gente entende que eles são parcialmente bioeconômicos, ou fazem parte do que a gente chama hoje de bioindústria, porque uma parte de todos os insumos para essa produção é bio. E aí, Nina, por que isso é importante? Porque a gente entende que mesmo sendo bio, mesmo sendo base, a gente tem esse desafio de, em algumas áreas, desenvolver isso de forma mais estruturada, de uma forma um pouco mais sustentável. A gente tem gargalos que a gente precisa solucionar. E a fala do Marcelo, quando a gente entra em questões relacionadas aos avanços da regulação ambiental que a gente teve até aqui, é muito importante, porque a gente tem que valorizar, assim, tudo que a gente conquistou, inclusive com o próprio Código Florestal, e qual é o potencial que a gente conseguiu atingir chegando hoje com essa legislação que ela é mais estruturada, e ela é um avanço em relação a tudo que existe no resto do mundo, porque, sim, essa é a convergência a nível global. Bom, se outras economias já não têm mais tanto o que preservar, a gente tem que se orgulhar de tudo que a gente ainda tem em pé, entender que é importante valorar isso. Os nossos indicadores hoje, eles são econômicos, a gente não consegue superar o desafio de valorar qual é o valor do nosso estoque ambiental, estoque de recursos naturais, de serviços ambientais, mas a gente sabe e a gente tem certeza que o potencial disso é muito grande. Então, à medida que a gente tem uma gama diversa de oportunidades, a gente também tem essa lista de desafios que a gente precisa superar para conseguir avançar de forma mais estruturada e conjunta para o desenvolvimento dessa bioeconomia, dessa base bioeconômica e atingir sistemas produtivos cada vez mais sustentáveis. Excelente, excelente. Você acentua muito essa questão de escopo, de escala, né, de como a gente pode estar visualizando as cadeias. Já tem um debate, inclusive na CNI, que tem relatórios fantásticos falando da questão da neoindustrialização. Eles trazem bioeconomia dentro das cadeias, estão preocupados com essa questão da industrialização verde, né? Então, isso é importante que a indústria também esteja pensando por esse lado. O Marcelo, ele traz uma vertente super, como é que eu posso dizer? Apesar das dificuldades, a gente sim tem inúmeras possibilidades. Bom, ele falou dos caminhos aqui para a bioeconomia, né? E aí nós estamos há 17 meses do evento, como ele mesmo falou. E como é que a gente vai caminhar para isso? Vai estar lá o mundo todo, né? O mundo todo vai estar de olho no Brasil, nos países que vão estar discutindo. Nós vamos para essas reuniões, nós vamos levar e discutir conceitos, nós vamos levar e
discutir ações, como é que a gente, Marcelo, como é que você vê essa coisa, Thalita, de nós sentarmos na mesa lá no Pará? Os países virão com mais possibilidades, com conteúdos, e aí, bioeconômicos, sustentáveis. Como é que vocês veem essa discussão no Pará? De como é que o Brasil, e claro, todos que lá estarão presentes, vão trazer para a mesa? Vai ter coisa mais concreta? Conta para nós, Marcelo, o que você acha? Então, Nina, você vê, eu volto lá à minha primeira fala, né, onde falei que nós somos seres competitivos e não seres que aprenderam a trabalhar juntos, né? Então, vamos lá, nós temos uma COP no Brasil ano que vem. Uma COP lá atrás surgiu, era um evento de clima. Hoje é um evento de economia, que define padrões de estratégia econômica para os países. Tem um segundo ponto importante da COP do Brasil em Belém do Pará. É onde todos os países do mundo apresentarão suas novas NDCs e os países, pelo menos todos aqueles que a gente entende como líderes em algum ponto da economia mundial, estão transformando a formulação dessas NDCs na sua plataforma econômica para a próxima década. Então, o que nós estaremos discutindo aqui no Brasil ano que vem é a plataforma econômica do mundo para a próxima década. Bom, qual que é a agenda brasileira para essa COP? Eu não sei. Se alguém souber, puder nos informar, eu não sei. Tá? Mas eu quero dar um exemplo para vocês do que é uma agenda. Tá? E você cria essa agenda com inteligência estratégica. Lá no Egito, o High Level Champion do Egito teve a ideia, junto com outros High Level Champions, que seria como um secretário executivo da COP, tá? De lançar o que eles chamaram de sistemas alimentares. Esse tema foi abraçado pela presidência da COP de Dubai e foi um dos principais temas em discussão em Dubai o ano passado. Opa, gente, nós fomos para o deserto, no meio da maior zona produtora de fossil fuels do mundo, para discutir sistemas alimentares. E por que isso? Porque alimento é transversal a qualquer pessoa no mundo. Tá? O mais importante é que nós deveríamos ter participado dessa discussão desde o princípio, e não participamos. Nem pelo lado governamental, no governo passado e no governo atual, e nem pelo lado privado. Nem pelo lado privado. Nós ficamos fora desse diálogo. Tá? O que aconteceu em Dubai no ano passado? Foi lançado sistemas alimentares, e quem foi que assinou? Brasil. Ou seja, nós não participamos. Mas, ao final, tivemos que assinar porque quase todo mundo assinou. Tá? Esse grupo está estudando, por exemplo, uma definição básica de agricultura regenerativa. Ué, gente, mas como assim? Nós não estamos participando disso? Então, quer dizer que vai chegar, e o lançamento previsto para isso é no Brasil ano que vem, então nós vamos chegar aqui o ano que vem e vamos ter o lançamento de um escopo de agricultura regenerativa sem a nossa participação, sem a nossa construção? Tá bom. No mínimo, então, nós vamos reunir o nosso setor e desenvolver o que é agricultura regenerativa tropical, porque, afinal de contas, nós somos líderes da agricultura tropical. Então, assim, há 17 meses, se eu perguntar, bom, nós já sabemos que agenda que é essa de agricultura regenerativa tropical que nós vamos apresentar ao governo brasileiro para que seja discutido pelos negociadores na pauta de sistemas alimentares? Não temos ainda. O que nós temos, assim, são arremedos de ação feito por um ou outro órgão representativo no Brasil, mas não temos nada organizado. Não há transformação ou transição ecológica, econômica, sem mineração. Quase tudo é pautado em novos materiais, novas baterias e assim por diante. Então, nós temos que rediscutir o papel da mineração no Brasil, o papel da mineração na Amazônia, o papel da mineração em biomas sensíveis. Ou nós vamos ficar fora da transição verde mundial? Eu acho que não.
Não existe mineração sustentável. O termo sustentável é aquele que se sustenta, que se renova. Mas tem mineração responsável, onde você mitiga os impactos e você recompõe, você compensa. Esse vai ser um tema também. Qual que é a nossa agenda para isso? Eu sei que o IBRAM está cuidando disso. O setor de mineração está se reunindo e cuidando de uma agenda para que seja levado. Na parte de energia, como é que o Brasil vai se colocar na parte de energia? Nós vamos continuar, por exemplo, insistindo basicamente que a matriz seja veicular, por exemplo, seja etanol. A gente precisa pensar nisso, Nina. Eu levanto o tema que é o seguinte: eu sou um fã número 1, eu só utilizo etanol nos meus veículos, desde sempre, tá? Não tem esse negócio de 70, 75, 80, eu uso porque ambientalmente, em termos de saúde, é melhor, tá? Mas, assim, os 3 principais mercados mundiais de veículo optaram por outra rota, que é a rota de eletrificação, que é Estados Unidos, Europa, aliás, os 4, China e Índia. Se os 4 optaram por essa aí, nós temos peso sozinho para impulsionar o mercado mundial, ou transformar o mercado mundial? Se não, como é a nossa participação nisso? A gente precisa pensar sobre isso. Ah, não, é célula, hidrogênio e etanol. Maravilha. Então, como é que a gente coloca isso? Ah, estruturação do setor elétrico, ampliação de matriz eólica, ampliação do setor solar, de matriz solar, ampliação do uso de biometano, que ainda é assim. Nós estamos na base da cadeia. Eu viajei aos Estados Unidos agora no mês de maio, fui visitar aquela zona de Illinois e Iowa, no Corn Belt ali. Impressionante, é muita criação de suínos, impressionante a quantidade de estações de biometano. Então, qual que é a agenda de energia brasileira, do setor energético brasileiro? Nós estamos chamando a atenção para algo, Nino, há 17 meses do evento. Há 17 meses do evento. Olha, o governo brasileiro está dentro da lei. Ele pode nomear o presidente da COP até janeiro do ano que vem. Agora, o ideal é que você faça a nomeação só em janeiro do ano que vem, porque enquanto nós não tivermos o presidente da COP, assim, enquanto nós não tivermos o dono da COP, o que nós temos é um comitê interministerial, e comitê interministerial, o cachorro morre de sede, porque tem muito dono, porque são vários ministros. Enquanto você não tem um dono para rodar o mundo e falar assim, olha, aqui essa é a agenda do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, essa é a agenda do Brasil, Europa, essa é a agenda do Brasil, China, Índia, Austrália, África do Sul, essa é a agenda do Brasil que nós gostaríamos de discutir com vocês, porque é uma agenda que a gente entende que busca o mundo tropical para uma nova realidade, que busca as estruturações do sul global numa nova relação entre sul e norte. É uma agenda que não se coloca só em cima de carbono e descarbonização, mas se coloca em cima de créditos de biodiversidade, que é o que interessa a nós, porque carbono é um pilar de biodiversidade. Então, em vez de discutir só um pilar, a gente discute todos. Então, estou chamando a atenção, eu não sei que agenda nós vamos levar e qual será, mas a sociedade empresarial, a sociedade civil organizada brasileira, nós já deveríamos estar nos reunindo há muito tempo, tá? Para termos esse tipo de discussão em andamento. E cada lugar que eu vou, Nina, que eu peço para levantar a mão quem faz parte de alguma discussão voltada à COP, em cada 100 pessoas nós temos 2 ou 3 levantadas a mão. É mais um Brasil, mais uma vez o Brasil deixando que terceiros façam a nossa agenda de desenvolvimento. É preocupante esse cenário, né? A gente realmente, a sociedade não está envolvida, essa impressão que fica, né? E a questão do Código Florestal, acho que todo mundo deve ter pulado da cadeira, nossos colegas. Thalita, eu vou incluir aí junto, que tem uma pergunta que vai de encontro ao que a gente está discutindo. E aí, o William Gouveia diz que o questionamento dele é exatamente sobre essa participação, né, nos temas sobre agricultura regenerativa, o uso de bioinsumos, nos quais o Brasil já é líder em usuários, nas substituições de produtos químicos por produtos biológicos nas principais culturas. Como é que você vê o Brasil, já que nós temos essa liderança e estamos usando, nós não estamos falando dos nossos ativos, nós estamos deixando o mundo falar do passivo e não estamos utilizando o nosso ativo? E aí, vamos levar isso para a COP? Me diz o que você pensa disso. Em diversos temas, eu, infelizmente, talvez compartilho a visão do Marcelo, porque a gente percebe que existe essa
pulverização do que o Brasil tem desenvolvido ali em termos tanto de políticas públicas ou estratégias e planejamento para os próximos anos, ou também dentro dessa pergunta do William, de ativos que a gente já tenha desenvolvido e que a gente deveria explorar de uma forma mais contundente dentro desses eventos. E, bom, a gente está num ano importante, porque vários planos, não um ano, né, mas nos últimos anos têm sido importantes. A gente teve o lançamento do plano de transformação ecológica, do plano da nova indústria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as estratégias de mitigação do Brasil até 2030, até 2035 começaram a ser discutidas, e a sensação é a ausência de, não diria total ausência, mas é uma necessidade de maior integração sobre tantos planos tão importantes que a gente tem lançado, o próprio plano de energia do futuro, o nosso plano de transição energética. Então, são muitas vertentes e parece que existem várias mini-agendas ou várias agendas e que não foram ainda somadas ou agrupadas para que a gente tenha uma grande agenda mais estruturada. E, bom, é inclusive o grande desafio, assim que o Brasil elegeu o seu representante, o seu líder ali na COP, porque a gente vai ter que recortar e passar por diversos setores e entender uma diversidade muito grande de agendas e como que isso pode se concatenar para ter uma grande agenda mais estruturada, para não ficar parecendo que a nossa agenda é uma coxa de retalhos, é um Frankenstein. E aí, a importância da estruturação dessa agenda, de olhar para o todo, é justamente evitar o desperdício de recursos humanos e de recursos econômicos para construir estratégias ou que se sobrepõem ou que não são convergentes entre si. E, bom, a pergunta do William, ela é importante porque a pauta dos bioinsumos, ela está completamente dentro dessa agenda, mas a gente ainda precisa definir essas questões de regulação e de regulamentação internamente e entender qual que é a nossa agenda estratégica para os próximos anos. Qual que é a nossa agenda estratégica de agricultura regenerativa? Porque, bom, a gente chega no momento dessas discussões, é importante mostrar assim, olha, nós já desenvolvemos tudo isso até aqui, nós já temos essa diversidade, essa biodiversidade até aqui, a gente tem um Código Florestal que pretende frear 100% do desmatamento legal, a gente tem uma parte regulatória que visa preservar os nossos recursos naturais e ambientais, a gente tem agendas setoriais que pretendem buscar um desenvolvimento que seja mais sustentável. A gente precisa falar da questão, sim, do setor de mineração, principalmente entendendo que existe todo um potencial de economia circular que ali pode ser explorado, mas a gente precisa de organização e de planejamento estratégico entre essas diversas áreas, entre esses diversos atores públicos, sociedade civil e atores privados, para que a gente consiga construir uma agenda estruturada e a gente tenha metas e indicadores que mostrem onde nós estamos, que digam onde a gente pretende chegar e que também definam como que a gente vai mensurar esse caminho que a gente está percorrendo. Então, muitas vezes a gente fica com a sensação aqui dentro de que está todo mundo correndo para algum lado, mas não necessariamente estamos todos correndo juntos na mesma direção. E eu acho que enquanto a gente não conseguir ter essa organização interna, é sempre essa imagem que a gente vai deixar para o resto do mundo. A gente vai deixar que a nossa agenda
seja definida e não apresentada. E eu falo isso de uma forma muito... É um infelizmente muito grande, porque a gente entende que, além de boas estratégias que são intrínsecas à realidade no nosso país, que a gente poderia explorar de forma mais estruturada, a gente tem toda uma vertente de provisão de serviços ecossistêmicos, de serviços ambientais e de externalidades positivas que são geradas e que a gente não explora esse potencial, a gente não leva isso para o resto do mundo para entender como que a gente pode investir em todos esses serviços ecossistêmicos e receber pagamentos por todos esses serviços ambientais que a gente gera. Então, essa estrutura, esse alicerce entre essa diversidade de temas parece que manco do nosso lado. Temos muito dever de casa, né? Pelo que estamos aí, tá ficando claro nesse debate. Marcelo, o Luciano Azevedo, ele está dizendo assim, vocês acham que é o caminho para o Brasil passar de vítima para protagonista? Olha, em primeiro lugar, eu não acho que nós somos vítimas, tá? Algumas pessoas acham que nós somos vítimas. Isso é tão comum, como eu rodo aí boa parte do mundo, né, pelo meu trabalho. Se você conversar com o pessoal da Malásia, eles acham que eles são vítimas. O pessoal da Colômbia, a mesma coisa. O pessoal da Indonésia, a mesma coisa. Se você conversar com os produtores holandeses, que estão agora tendo que enfrentar as novas legislações do Farm to Fork europeu, por exemplo, eles vão achar que são vítimas também. Então, vítima é uma autoimposição, tá? Eu acho que nós somos protagonistas. Vamos dar uma olhada no número de cadeias que nós somos líderes ou estamos próximos à liderança mundial. E são cadeias, por exemplo, que já se distanciaram desse debate raso se desmatamento é importante ou não há muito tempo. Café, cana-de-açúcar, laranja, papel celulose, próprio algodão, que faz um trabalho maravilhoso lá na Ásia hoje, boa parte da fruticultura brasileira. Ou seja, nós temos vários setores que são protagonistas. Eu fiquei muito feliz recentemente em Singapura, conversando lá com um grupo de gigantes asiáticos, elogiando a elevação da qualidade do algodão brasileiro, e alguns deles falando assim, nós já estamos substituindo nossa base de fornecimento na Índia e em Bangladesh, tirando o algodão americano e colocando o algodão brasileiro. Então, foi construído aí um processo de protagonismo em cima dessas qualidades que nós temos aqui dentro. Então, não acho que sejamos vítimas. O que eu acho é que somos incompetentes na formulação daquilo que é importante para a nossa estratégia. Nós estamos chegando num ponto agora, Nina, onde carbono entra na discussão, onde PSA entra na discussão. Sabe qual é o problema? São dois mercados baseados em integridade, em altíssima compliance. E aí nós vamos chegar agora e vamos falar assim, eu gostaria muito de fazer aqui um projeto com você, o seu CARN está validado, né? Não está validado, porque menos de 5% dos CARN do Brasil estão validados. Bom, a culpa do governo federal, culpa dos governos estaduais. Então, culpa nossa que nunca impusemos essa agenda de compliance, de estruturação da compliance. Mas o seu terreno está regularizado. Não está regularizado, porque o meu faz parte do Instituto de Terra do Estado, o meu está dentro da área do INCRA. Não, nós também nunca discutimos a fundo isso. Então, nós chegamos agora num momento onde nós temos uma oportunidade bilionária de captação de investimentos, tá? Mas não conseguimos entregar o mínimo do mínimo da compliance necessária, que seria, por exemplo, uma regularização fundiária e um cadastro ambiental rural validado. Então, veja, nós ficamos aí um tempão brigando entre ambientalistas e agricultores, pecuaristas, se isso era bom ou se não era. Né? Os ambientalistas judicializaram, então ficou um tempão parado
o Código Florestal no STF, aí foi harmonizado. Agora, mensalmente, a gente tem a proposição de uma lei que transforma o Código Florestal lá no Congresso por parte da bancada do agronegócio. Ou seja, nós não conseguimos harmonizar, estruturar aquilo que nos dá o compliance mínimo. E aí nós queremos que o pessoal venha e coloque dinheiro aqui dentro. Não, traga seus bilhões e coloque aqui dentro. Bom, peraí, eu tenho que fazer análise de risco Brasil, eu tenho que fazer análise de risco econômico-financeira, eu tenho que fazer análise de risco agronômico, eu tenho que fazer análise, aliás, antes da análise de risco agronômico, hoje eu tenho que fazer análise de risco climático, né? Já perdemos o prazo da mitigação, agora temos que ir para o prazo da adaptação. Então, assim, eu não acho que nós sejamos vítimas, não. Eu acho que o problema é da gente não evoluir na velocidade necessária para mostrar aquilo que é a oportunidade brasileira. Então, nós nos auto-colocamos essa posição de vítima para chorar. Ah, o mundo exterior só coloca pressão sobre nós, mas não coloca dinheiro. Mas coloca o seu dinheiro, cara. Então, se você acha que está tudo bem colocar grana numa área que não tem regularidade fundiária, regularidade ambiental, regularidade fiscal, e você tem 100% do risco, não é assim que a gente atrai capital internacional. E nós não somos produtores, entre aspas, de capital para suprir a nossa necessidade dos investimentos para o desenvolvimento do país. Nós precisamos de capital interno. Agora, para capital externo, a gente precisa mudar o nosso perfil, gente, de achar que tem lei que pega e lei que não pega. Lei é para ser cumprida. E aqui nós criamos, até para facilitar a nossa mentalidade, a nossa consciência, a gente poder dormir tranquilo, a gente fala, não, o cara não é ilegal, ele é só informal. Então, nós criamos uma maneira bonita da gente dormir com consciência tranquila, que alguém não cumpre as necessárias leis só porque ele é informal por falta de alguma deficiência. Em vez de combatermos aquela deficiência para que a pessoa seja legal, a gente nos dá por satisfeito de ser informal. E uma economia informal se encontra no ponto que nós encontramos hoje, carente e muito carente de uma estruturação do investimento internacional mais vultuoso, mais permanente, não é da agora, não, é nas últimas 3, 4 décadas, até porque nós temos um problema sério, que é o nosso custo de hedge. Qualquer investidor que coloca aqui, ao analisar o custo de hedge, por exemplo, para fazer uma fazenda solar, é mais barato, mais rentável e mais seguro você fazer na Alemanha do que fazer no Brasil. Aí fica difícil competir. É mais barato, mais seguro e mais rentável fazer na Índia do que fazer no Brasil. Então, eu acho que não é se vitimizar, mas encarar de frente com a realidade as coisas que a gente precisa produzir. E político não se move sozinho, só move por pressão da sociedade organizada, seja social, seja empresarial. Essa última frase aí é o que realmente nós temos que ter em mente no nosso dia a dia como empresários ou nas instituições que nós atuamos. O Brasil, então, é protagonista e não é vítima. É isso que o Marcelo aí trouxe, e a Thalita, de uma forma ou de outra, também estressou, de que temos tantos ativos, nós precisamos, então, falar sobre isso, né? O americano, o europeu, ele tem tanta facilidade de falar das coisas boas deles, e por que o brasileiro, a gente precisa mudar a cultura desse país. Então, assim, o que ficou para mim, e aí me corrijam, por favor, muito latente, que o Brasil, ele precisa, sim, trabalhar os ativos, né? Ser ativo e trabalhar os nossos ativos, né? Que a agenda do Brasil é uma agenda ampla, né? Aí você traz energia, o Marcelo falou muito da mineração, Thalita trouxe bioinsumos, enfim, a indústria também dentro desse contexto, né? Nós precisamos, então, ter definições claras, objetivos claros, lembrando também que a gente tem que fazer a inclusão da questão social. Nós temos um país desigual. Eu acho, a impressão que eu tenho, me corrijam aí meus colegas, a sociedade, ela não entende muitos conceitos que a gente hoje coloca na mesa, como é que, às vezes, um agricultor pequeno vai entender conceitos, quer dizer, eu acho que é um trabalho nosso e também do governo de levar essa clareza, né,
uma comunicação, pois aqui definições claras, uma comunicação realmente objetiva, simples, às vezes não precisa, para que ser complexo, né? Então, e essa história dos ativos, a nossa matriz energética que foi também trazida, né? O Brasil tem sim que pautar por aí, né? Não pode perder oportunidades. Nossas cadeias, e aí o Marcelo fala das cadeias importantes, onde somos realmente reconhecidos, né? Como produtores, muita coisa boa para ser dita. Eu acho que o caminho para a COP, aí eu queria que vocês dois definissem em uma frase. A minha seria assim, um caminho de harmonia, de compartilhamento, com uma sociedade integrada, compartilhando os nossos objetivos dessa visão de bioeconomia e tudo isso que abarca a sustentabilidade para os próximos anos. Então, eu queria uma frase de cada um aí desse caminho para a COP. Uma frase: é hora dos adultos sentarem à mesa e discutir o Brasil com seriedade. Eu acho que é o momento do Brasil se posicionar como o país que ele realmente é, e não o país que o resto do mundo gostaria que ele fosse. Ô, Nina, deixa eu só complementar com o negócio. Por favor. A gente podia parar com esse negócio de se perguntar qual que é a imagem do Brasil do exterior. A imagem do Brasil do exterior é nenhuma, tá? Nós somos um país 222, 2% do PIB, 2% da exportação, 2% da importação mundial. Uhum. Nós não somos ninguém no mercado internacional. A gente tem que parar com isso. Com essa mania de grandiosidade que o Brasil, que nós, em termos de economia, de espaço internacional, a não ser o agro, onde nós temos uma participação importante, nós não somos nada. Então, não é como o mundo enxerga o Brasil. É como nós, brasileiros, gostaríamos que o mundo enxergasse o Brasil. Então, para isso, a gente precisa de inteligência e dos adultos na sala para mostrar o que somos. E aí eles podem fazer a sua avaliação. E não ficar gastando um dinheiro danado para fazer marketing em cima de posições pontuais para melhorar posições nisso ou daquilo, como se o Brasil fosse um produto de varejo a ser administrado lá no exterior. Nós que criamos a imagem de como o mundo vai ver o Brasil. Isso é super importante, é devido ao mundo que nós vivemos, é isso mesmo, nós precisamos dessa, de novo, convergência, né, e trazer o Brasil onde ele merece estar, sabe? Não precisa ter essa grandiosidade, toda essa questão, às vezes, de uma arrogância, mas sim do que o Brasil é capaz de entregar, de fazer. Eu agradeço muito a Thalita, lá do Observatório de Bioeconomia da FGV, fantástico, adorei ter uma mulher lá, agora, super legal, Thalita, espero encontrá-la aí nos debates, né? E o Marcelo, secretário executivo do consórcio da Amazônia Legal, está lá na FDC também, estou doida para fazer um curso, eu estava olhando, hein, Marcelo, falar para o pessoal ir lá, porque está muito bom o conteúdo. A gente se encontra por aí. E vamos continuar nesse debate. O Túlio não pôde estar conosco, mas vamos ter oportunidades. Um grande, grande abraço, uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana.